Tudo jóia? Maravilha! Nesse vídeo, nós vamos tratar dos adicionais mais importantes para a sua prova e eu já estou reunindo eles aqui sem prejuízo da sua leitura dessas informações aí na sequência. Mas é importante a gente retomar e já sedimentar isso. Ponto de partida: adicional de horas extras. O adicional de horas extras tem um valor mínimo estabelecido na Constituição e na CLT. O adicional de horas extras será de no mínimo 50%. Maravilha, tranquilo, beleza. Pode ser mais de 50%? Pode. A lei pode estabelecer um valor mais alto ou, eventualmente, a empresa pode aplicar um valor mais alto ou até é possível que a norma estabelecida pelos sindicatos defina um valor mais alto. É pelo menos 50%. Tá joia? Beleza. Agora eu te faço uma pergunta, estilo Sebrasp. O banco de horas afasta o pagamento adicional de horas extras? Certo ou errado? Dá para dizer que sim. Porque qual que é a mecânica desse sistema de compensação? As horas trabalhadas a mais não são remuneradas com adicional de 50%. As horas trabalhadas a mais, no futuro, servirão para que você trabalhe menos. Trabalhei 2 horas a mais em um dia, daqui um tempo, quando eu precisar, eu saio mais cedo 2 horas, tá? Um ponto importante é que o banco de horas, se for hora a mais por hora a menos, em alguma medida prejudica o trabalhador. Porque veja, suponha que você trabalhou 2 horas a mais, tá bom? E você, se fosse receber por essas 2 horas a mais, ia receber cada uma delas com 50%. Certo? Se a sua hora for R$ 10, você trabalhou 2 horas extras, você não vai ganhar 20, você vai ganhar 30. Você vai ganhar 15 mais 15. Se o banco de horas não fala nada, as 2 horas a mais que você trabalhou, você sai 2 horas mais cedo. Você não sai 3 horas mais cedo. Então você, trabalhador, acaba sendo prejudicado. Porque para onde vai esse 50%? Some. Tá bom? Tudo bem. Importante é saber aí que o adicional é 50%, a gente começa por aqui. Maravilha. Na sequência, você verá aí o adicional de insalubridade. A insalubridade consiste na situação do ambiente de trabalho prejudicial à saúde do trabalhador. É o ambiente de trabalho que é prejudicial. Existem agentes neste ambiente de trabalho que prejudicam a saúde. Por exemplo, agentes físicos como calor excessivo, frio excessivo, ruído, vibrações. Agentes químicos, contato com produtos químicos, que eu nem lembro o nome, embora eu tenha gabaritado Química no vestibular, que foi a única matéria que eu gabaritei e hoje eu dou aula de Direito, não dá para entender. Mas os produtos químicos que fazem mal, né, podem provocar doenças, podem provocar alergias. Agentes biológicos, basta nós pensarmos nos médicos e nos enfermeiros na linha de frente contra a Covid, eles estão expostos a agentes biológicos, né, que podem causar gravames à sua saúde. Essa é a ideia essencial. Eu já mencionei isso em um vídeo antes para você. Adicional existe
porque o trabalho é desempenhado em situações mais gravosas. Horas extras. Você trabalhou além da jornada regular. Insalubridade. O ambiente pode ser prejudicial à sua saúde, tá bom? Isso é insalubridade. Daqui a pouco eu falo de periculosidade e você vai perceber fechar o negócio aqui. Você vai perceber uma diferença muito importante, tá bom? Estamos falando de insalubridade por hora, por enquanto. Se é esse ambiente que faz mal para a minha saúde, nós podemos ter situações mais ou menos intensas. Por conta disso, a insalubridade é estabelecida em graus. Em graus. Então, podemos ter situações graves, médias e leves. Grau máximo, médio, mínimo. Se a situação é de grau máximo, o adicional é de 40%. Se é médio, moderado, 20%. Se é mínimo, leve, 10%. Quais são os números desse adicional? 40, 20, 10. Qual a base de cálculo? O salário trabalhador? O salário mínimo. É o que está estabelecido no artigo 192 da CLT. O STF já considerou utilizar o salário mínimo como base de qualquer cálculo ou indexação inconstitucional. Esse tema chegou no STF falando, pessoal, vamos usar o salário mínimo para definir o adicional de insalubridade? O TST entende que não pode, que deveria ser o salário base. O STF falou, olha, nós, do judiciário, não somos legisladores. A despeito da diretriz ser não utilizar o salário mínimo, até que o legislador crie uma outra base, o adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo. 40%, 20%, 10% sobre salário mínimo. Salário mínimo. Ok? Rapidinho, um segundo. Deixa eu ver se tá aqui no jeito. Deixa eu ver. Tá aqui no jeito. Deixa eu ver. Pera aí. Cadê? Muito bem. Vou trazer para você aqui, ó. Só que deixa eu vir no... Aqui, ó. 192. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção adicional, respectivamente, em 40%, 20% e 10% do salário mínimo. Essa parte da região está superada, tá? Considerando os graus máximo, médio e mínimo, tá bom? Então a base é o salário mínimo, tá? A despeito do debate jurisprudencial, essa é a situação que foi estabelecida. Lembrando, adicional de insalubridade, como os demais, são exemplos de salário-condição. Superada a situação que causa insalubridade pela eliminação ou neutralização dos agentes que fazem mal, não tem mais por que pagar o adicional de insalubridade. Tá? Beleza? Tranquilo? Vem comigo aqui. Periculosidade é completamente diferente da insalubridade. A periculosidade é o trabalho em uma situação que, a princípio, não está fazendo mal à sua saúde. Porém, pode acontecer um evento catalisador que prejudique a sua saúde ou até cause a morte. Então, consideramos trabalho perigoso, por exemplo, aqueles nos quais o trabalhador deve manipular instrumentos conectados à rede de energia elétrica. Ou então o trabalhador está suscetível a eventuais explosões por contato com inflamáveis. Ou então o trabalhador está efetuando a segurança patrimonial e pessoal
está sujeito à violência, ok? Ou ainda, ele dirige, para executar o seu trabalho, motocicleta. Artigo 193 da CLT. Perceba que aqui um lance pode prejudicar gravemente a saúde desse trabalhador. Essa é a ideia da periculosidade. Pode ser que ele atravesse o trabalho e nada aconteça de ruim com ele, tá bom? Como que é interessante memorizar a periculosidade? Guarda que ela se encaixa no intervalo dos parâmetros da insalubridade. Você reparou na insalubridade que eu falei 40, 20 e 10? Se nós fôssemos olhar de 10 em 10, existe um buraco, os 30%. O adicional de periculosidade é justamente 30%. Isso é só para você guardar os números, tá bom? Considere que o adicional de periculosidade se encaixa nesse 30% que não tinha aparecido ainda. Porém, cuidado com a base de cálculo. Não é o salário mínimo, tá? Vou te mostrar aqui. É em alguma medida muito próximo do salário. Peraí, trazer aqui. É muito próximo do salário base, tá? Vamos lá, é muito. Ó, aqui, né? 193 são consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas que submetem o trabalhador em risco acentuado em virtude de inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos e outras espécies de violência, tá bom? E aqui tem um parágrafo 4º falando da motocicleta, tá? O entregador, por exemplo. E agora, a base de cálculo. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros e resultados da empresa. Efetivamente, existem outras parcelas que não vão entrar nesse cálculo, mas eu peço a você que memorize esse texto, tá bom? Bacana? Chega mais, vamos pôr a mão na massa. Analista, FCC 2012. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo, tá? Tá ótimo. Afrodite trabalha em um posto de revenda de combustível líquido, possuindo contato permanente com líquidos combustíveis. Neste caso, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, ela terá direito ao adicional D. Peraí, o trabalho dela é insalubre ou perigoso? Professor, combustível é inflamável. Pode explodir também. Então é periculosidade. Isso aí. A gente vai buscar 30% como ponto de partida. Olha as alternativas. Letra A, insalubridade correspondente a 25%. Nenhum índice é 25%, considerando insalubridade ou periculosidade. Esquece o 25%. Periculosidade, 25%. Esquece 25%. Periculosidade correspondente a 20% sobre o seu salário base. Talvez. Insalubridade correspondente a 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo, sobre o seu salário mínimo. Será? Mas espera aí, é perigoso, não é insalubre. Letra E. Periculosidade correspondente a 30% sobre o seu salário base. É isso que quer dizer aquele texto dizendo assim: desconsiderando as gratificações, os prêmios e a PLR. Salário base, tá? Então, 30% porque fica no intervalo, salário base, bora, letra E. Acertamos, tá? E aqui vamos ver
como é que o pessoal aqui no QC tem ido. Olha, praticamente metade, hein? 50,6% do pessoal acerta essa questão. É metade. Está dentro da margem de erro, né, turma? 49, 50. Isso aqui é margem de erro, tá bom? Tá joia? Muito bem. Maravilha. Chega mais. Nós precisamos ainda mencionar outros 2 adicionais. Temos o adicional noturno. E o adicional noturno tem uma peculiaridade. Depende se esse trabalhador é urbano ou rural. Para o que cai mais na sua prova, que é o empregado urbano, o adicional noturno é de 20%. 20%. Lembrando que ele tem a hora noturna reduzida ficta. E que o horário noturno do urbano vai das 10 da noite às 5 da manhã. Se nós estivéssemos tratando de um rural, os horários já são diferentes. Primeiro, avançamos para a lavoura, lembrando da ordem alfabética. Em relação à lavoura, em vez de começar às 10, começa às 9 da noite, vai até às 5 da manhã. Avançando na ordem alfabética, a letra P vem depois da letra L, então a pecuária vem depois da lavoura. A vaquinha só existe se ela comer a grama, então precisa ter grama primeiro, precisa ter lavoura primeiro, depois a vaquinha. A pecuária vem depois. E você vai se lembrar que a vaca tem 4 patas. Então começa às 20 horas e vai até às 4 da manhã. O adicional do rural é 25%. Tá bom? Beleza? Tá joia. Para fechar, turma, nós temos a figura do adicional de transferência provisória. Você, na sequência dos seus estudos, verá mais detidamente o que é essa transferência. Ok? Nós estamos mencionando aqui o adicional por uma questão didática, reunindo os principais adicionais, pensando na sua prova de concurso. Mas, essencialmente, te dando um spoiler, o adicional de transferência provisória é um valor pago quando o trabalhador precisa mudar de residência para trabalhar em uma outra localidade, ok? Porque o local de prestação de serviço foi alterado ao longo do contrato. Você foi contratado para trabalhar em uma cidade e aí, conforme o contrato vai seguindo, lembra? Trato sucessivo, mudou o local de prestação de serviço. A pessoa precisa mudar de residência. Isso é a transferência, quando há alteração do local de prestação de serviço com mudança de residência. Porém, só há que se falar em adicional de transferência provisória quando a transferência for provisória. É possível que ela seja definitiva, é possível que ela seja provisória, eu te conto quando será um ou outro no futuro, mas saiba que se ela for provisória, será devido ao adicional no percentual de ao menos 25% sobre o salário. Tá bom? Beleza? Para amarrar, eu vou deixar para você uma lição de casa. Você, na sequência, vai ver os textos aí especificando os adicionais. Elabore uma tabela desses adicionais para que você memorize. Qual é o percentual, qual é a base de cálculo em cada uma das situações. Maravilha? Tá joia? Então é isso, turma. Força nos estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!